Boa noite, gente. O tema hoje é tão relevante que eu até me arrumei para isso. Será que altas habilidades, superdotação é uma parada elitista das elites, do suprassumo da sociedade? Eu vou dar um tempinho aí para o pessoal ir entrando e já a gente começa, tá? Mas fica aí porque eu acho que você vai achar interessante. A ideia dos nossos bate-papos aqui nas lives de sexta-feira no perfil Vida SD é sempre trazer temas de maneira realista, bem leve, bem descontraída, mas hoje vocês vão ver que vai ser um ar mais formal ou não. Vamos ver à medida em que ela for acontecendo. Mas nessas nossas lives a ideia é a gente trazer temáticas do dia a dia da superdotação, seja dos atendimentos, seja dos estudos que a gente faz, seja das vivências familiares que nós temos, pela nossa família, pelas famílias que a gente convive, pelas famílias que a gente atende. E boa noite aí para quem está chegando. O áudio tá bom? Para quem já está aí me ouvindo, me sinaliza aí por gentileza. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Como é que tá o áudio aí? Beleza. Nós temos, dentro dessa temática, que ela é uma temática razoavelmente recente. Deixa eu mandar uns aviõezinhos aqui também. Bem-vindos aí, bem-vindas. Como é que tá o áudio? Me dá só esse retorno. Ó, que legal, até eu entrei na conexão. Bem-vindos aí, bem-vindas. Gente, me dá só um retorno se o áudio está audível para eu poder mergulhar efetivamente no tema de hoje. A gente já tem aí alguns minutos. Desculpa aí se você já está assistindo após. Espero que não tenha se sentido aí incomodado por esse começo de aguardo, de espera. Boa noite. Como é que tá o som aí para vocês que estão chegando agora? Vocês estão me ouvindo? Porque eu não sei se tudo que eu estou falando até agora, quem está chegando depois se vai ouvir. Ah, beleza. Beleza. Então, perfeito. Então vamos dar início oficialmente agora. Já temos um público presente, já tive a confirmação de que o áudio tá bom. Se você estava aí até agora, espero que não fique chateado pela demora. Mas no tema de hoje, a gente vai falar sobre altas habilidades, superdotação, ser ou não elitista. Será que é uma coisa elitizada? Vocês estão percebendo que hoje o traje tá até a caráter. Então colocamos uma roupa mais chique para poder tratar de um tema tão relevante dentro da área das altas habilidades. Eu já vou começar então respondendo de cara que sim, altas habilidades, superdotação, ele é majoritariamente uma parada elitista. É uma coisa que infelizmente ainda é para poucos, mesmo não sendo de poucas pessoas. A gente tem dentro das manifestações da superdotação hoje, eu vou falar um pouquinho de algumas teorias, tudo de maneira leve e superficial, porque o objetivo desses nossos bate-papos aqui é trazer a superdotação no dia a dia, na vida real, seja dos atendimentos, seja da convivência familiar aqui de casa, seja na convivência com os familiares e as famílias
de jovens que a gente atende, mas é trazer de maneira simples, de maneira direta e objetiva. Não estamos aqui para trazer verdades absolutas, esse não é e nunca vai ser o nosso objetivo, mas a gente vai trazer um monte de fatos que talvez vão levantar aí alguns pontos bem questionadores. Já acabaram de colocar aí no comentário, isso dá treta. E sim, esse é um tema muito polêmico, esse é um tema, sim, que reforça ainda mais a segregação social que nós temos, e eu acredito que isso vai ficar claro para vocês com alguns exemplos que eu vou trazer na noite de hoje. Então, altas habilidades ou superdotação, essencialmente... Ah, legal! Bem-vindo aí, senhor Otto, me acompanhando, fico feliz. Fica por aí, Otto, vai ser interessante hoje o papo. Altas habilidades ou superdotação ainda é essencialmente valorizado, aplaudido e destacado quando ele tem um perfil acadêmico e formal. Vocês vão perceber que hoje, apesar de termos alguns estudos, algumas teorias que tentam trazer para um cunho mais coletivo, mais simplório, as altas habilidades ou superdotação, ela ainda passa por um monte de bloqueios, sejam eles sociais ou culturais, no qual alguns fatores influenciam. É fato que esses comportamentos de superdotação, eles vão se manifestar de maneira muito mais intensa e mais significativa, onde eu tenho mais oportunidades, onde eu tenho mais acesso, onde eu tenho mais estímulo. Não entendam com isso que a gente faz a superdotação. Se eu encher o menino e a menina de estímulo que vai ser superdotado. Não. A gente pode sim ter habilidades de destaque, a gente pode ter sim um comportamento de uma habilidade que seja acima da média. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter um comportamento de altas habilidades. Alta habilidade é uma coisa, habilidade acima da média é outra. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso aí com vocês. Tá? Não hoje. O objetivo não é esse aqui hoje. Mas quando a gente tem, naturalmente, ambientes que propiciam, que permitem, que oferecem aos jovens e às jovens mais estímulos, mais oportunidades, vai se tornar muito mais fácil dessa habilidade ser percebida. Vou dar um exemplo simples. Imagina que eu tenho uma criaturinha com uma habilidade corporal sinestésica acima da média, um indicativo de superdotação na área corporal sinestésica, mas dentro de sua comunidade não tem espaço para demonstrar. Seja na área esportiva, seja na área da dança, seja na área desse equilíbrio corporal. É natural que vai ser uma criança que no meio das brincadeiras de rua vai ser aquele que é o mais rápido, vai ser aquela que é a mais ágil, vai ser aquele que todo mundo vai querer ter no time, mas isso, para a maioria das pessoas em comunidades mais carentes, não é nada fora da realidade. Sempre teve crianças que se destacam em algumas coisas ali dentro, mas isso não chega para eles como indicativo de superdotação, porque a superdotação ela é um termo tão chique, tão referenciado, que quem é de comunidade mais carente ou quem tem um estilo de vida mais simplório não se enxerga ou não enxerga seu filho, sua filha, seu vizinho, sua vizinha como alguém superdotado ou superdotada. É óbvio que dentro desses contextos sociais muito diferentes, a gente vai ter uma série de fatores que influenciam tanto nesse processo de identificação quanto nesse processo de valorização. Se eu tenho uma família mais instruída, se eu tenho uma família com melhor escolarização, se eu tenho uma família com mais acesso à informação, se eu tenho uma família com mais acesso a uma boa alimentação, vai se tornando cada vez mais fácil dessa família perceber indicativos de superdotação. Repito, os indicativos existem em famílias ricas ou em famílias pobres. Só que são indicativos que são vistos de maneiras diferentes, naturalmente vão ser valorizados em intensidades diferentes. Se eu tenho uma criança em uma comunidade mais afortunada, com mais dinheiro, e ela começa a demonstrar uma boa habilidade corporal sinestésica, a família vai colocar numa aula de dança, de balé, de capoeira, de dança de salão, de circo,
de acrobacias e de um monte de outras coisas que vão não só permitir com que aquela habilidade se manifeste, mas também que ela se desenvolva. Se eu tenho uma criança com as mesmas características, mas agora em uma comunidade carente, o que vai acontecer é ela literalmente se virar sozinha no meio daquela comunidade. Vai subir, vai descer muro, vai subir em árvore, vai pular, vai correr, vai se destacar naquele cunho social, mas ela não vai receber estímulos profissionais que possam desenvolver habilidades ou técnicas que se tornem até boas habilidades ou bons atributos profissionais. Então, quem é que vai perceber isso? É o responsável pelo tráfego do morro, que já vai perceber que ali ele tem um excelente corredor para avisar, para sinalizar ou para fugir em algum momento de confronto, de conflito ou de combate. Esse é um dos pontos também que eu vou trazer nessa conversa de hoje. Como nós podemos oportunizar não só a identificação, mas também coisas que nós podemos fazer para estimular e para desenvolver as altas habilidades ou superdotação no público mais periférico e mais carente. É preciso a gente entender que todo esse contexto de superdotação, apesar de recente, a gente tem vários fatores que influenciam. Eu estou falando recente, vamos trazer aí pós-revolução industrial. É um ponto que eu sempre trago nessas conversas, porque eu acho que ele explica muita coisa do que a gente vivencia hoje. As escolas elas foram feitas no modelo industrial, que selecionam uma série de atributos que para eles sempre foi interessante, segregam e excluem um monte de atributos que para eles não são interessantes, como por exemplo a comunicação ou o questionamento, então colocam para fora, não se mantinha dentro da escola. E com isso, nós temos dentro desse modelo industrial escolar a valorização de quem conseguia ter uma boa escolarização, de quem consequentemente alcançava êxito nas áreas que eram de destaque dentro desse modelo capitalista. Entendam isso, e é significativo. Nós temos pós-revolução industrial, o investimento na criação de escolas que está fazendo mão de obra braçal, repetidora, mas está fazendo também mão de obra especializada. Só que mão de obra especializada nas áreas de interesse para a indústria. Matemática, engenharia, física, química. Com isso, áreas artísticas, áreas culturais não foram consideradas como importantes nessa época. Quem tinha esse perfil foi ficando fora da escola. Até hoje a gente ainda percebe que essencialmente a escola ela tem um perfil acadêmico muito voltado para áreas exatas e humanas, mas nesse quesito do que é profissionalmente utilizável, profissionalmente válido, profissionalmente aplaudido para o perfil que a sociedade tem e valoriza até hoje. É fato que esse modelo classista, que esse modelo baseado no patriarcado, dava as melhores oportunidades a quem tinha melhores condições financeiras, sociais, familiares. E aí quando eu começo a ter um destaque em áreas acadêmicas, como que eu vou perceber? Onde que eu vou perceber? É dentro das faculdades, é dentro das universidades. Quem é que acessava a universidade no ano de 1900 e lá vai fumaça? Quem era rico ou quem era pobre? Quem era da elite ou quem era da sociedade ralé, dos operários? Então, gente, guardem isso aí bem nítido na cabeça de vocês e entendam como isso influencia tanto os conceitos quanto a percepção da superdotação até hoje. E a gente precisa romper com esse mito. Nós tivemos uma significativa valorização de perfis de inteligência. Sim, existem, são reais. Os testes de QI, os testes psicométricos foram feitos e validados nesses perfis. Eles continuam sendo eficientes até hoje, mas a gente sabe que eles são eficientes para um grupo de superdotados, não para todos. Para um perfil de altas habilidades e não para todos. E naturalmente, todo esse processo de identificação, todo esse processo de desenvolvimento, ele acaba se tornando também elitizado. Por quê?
eu só vou conseguir passar por um processo de identificação, ou só conseguia, hoje está um pouquinho, vou repetir, um pouquinho mais acessível, mas só iria passar por um processo de identificação quem tivesse uma boa condição financeira, quem tivesse uma boa instrução familiar, para buscar tanto a identificação, quanto a orientação, quanto o desenvolvimento de suas habilidades ou potencialidades. A parte artística ela até começou a ser vista, só que dentro da superdotação, de uma maneira coletiva, as pessoas preferem tratar como talento. Então, a parte artística e cultural, ela para muitos não era visto como superdotação, mas era visto como um talento que poderia e deveria ser desenvolvido. E também, de maneira muito elitizada, a parte da música, a parte artística, bem segregacionista em algumas academias de artes, de pintura e de cultura, para quem tinha uma boa condição financeira para acessar. A gente vê, e aí prestem atenção e reflitam, a gente vê essas manifestações de inteligência, essas manifestações culturais, essas manifestações de habilidades acima da média, surgindo na periferia na mesma intensidade que na elite. Só que elas vão se manifestar de formas diferentes. Dentro de uma comunidade, a gente vai ver a manifestação das altas habilidades na área artística num confronto de rap, numa batalha de dança. A gente vai ver nas manifestações sociais e culturais como essa habilidade ela vai se destacar e se manifestar ali. Então, se está no meio de um baile funk, você vai ver os bons dançarinos e as boas dançarinas, que naturalmente têm uma habilidade corporal sinestésica maior e melhor do que os demais que estão ali. Você vai ver numa batalha de rap ou em alguma outra disputa dentro daquela comunidade, aqueles que têm uma boa habilidade linguística, uma boa comunicação oral. Você vai perceber num líder de comunidade uma boa expressão de uma alta habilidade, muitas vezes, na comunicação, na oralidade. Você vai ver dentro de uma comunidade o coordenador do tráfico do morro, o traficante, com uma boa inteligência lógico-matemática, seja para fazer as boas estratégias de defesa da comunidade, de invasão da comunidade, de proteção da comunidade, de distribuição na comunidade. Mas a gente vê os talentos se manifestando na elite e na periferia. Só que, naturalmente, as oportunidades, as possibilidades e as áreas de investimento, elas são diferentes. Sendo diferentes, elas acabam aumentando essa segregação de manifestação dessas habilidades. Então, a gente tem manifestações culturais artísticas da elite, manifestações culturais artísticas da periferia. A gente tem manifestações corporais da elite, a gente tem manifestações corporais da periferia. E aí agora, pensando no modelo de patriarcado ao qual a nossa sociedade se desenvolveu e ainda se perpetua em vários aspectos, para quem não sabe, o patriarcado, ele se desenvolveu, se desenvolve e se fortalece na diferença, na dominação, na superioridade de um e na inferioridade de outros. Repito, um, minoria, outros, maioria. Para isso, eu tenho essa manifestação do patriarcado na área sexual, por exemplo, de gênero, o homem historicamente dominando a mulher. A gente tem de classes o rico historicamente dominando o pobre. A gente tem dentro da família os adultos historicamente dominando as crianças e os jovens, sempre perpetuando a ideia de superior e inferior para poder manter uma dominação. Alguns conscientemente e a grande maioria inconscientemente perpetuando esse modelo ao qual foi criado, foi normalizado e perpetua. Então eu não estou aqui julgando ninguém, apontando ninguém, mas se você se percebe inconscientemente dentro de um modelo de perpetuação dessa diferença, é natural que se você está na condição de inferioridade, você está se sentindo mais incomodado, porque quem está acima de você ou quem se coloca acima de você quer te subjugar. Se você está na posição de superioridade,
Talvez você esteja numa posição confortável e não está te gerando incômodo, então você não percebe quem está ali abaixo em sofrimento. Mas é importante para a gente pensar numa sociedade mais equilibrada e mais justa. E aí alguns pensam, lá vem o Chico falar de socialismo. Não vou entrar aqui em questões políticas. Mas para a gente pensar em oportunidades, para a gente pensar em possibilidades de desenvolvimento de nossas potencialidades, sejam elas na classe mais rica, sejam elas na classe mais pobre, sejam elas entre homens, entre mulheres, entre brancos, entre pretos, entre comunidades rurais, indígenas, quilombolas ou sociedades urbanas, a gente precisa sim ter uma consciência de que dentro de cada um desses nichos eu posso e devo ter manifestações diferentes, mas eu devo oportunizar não só o reconhecimento dessas potencialidades, mas a manifestação dessas potencialidades e ainda mais a potencialização dessas potencialidades. Fica até estranho, né? Mas potencializar as potencialidades é algo essencial para qualquer meio. Com isso a gente vai ter maior avanço tecnológico, maior avanço social, maior avanço cultural, maior avanço emocional, maior avanço em todas as áreas. Para quem está chegando aí agora, vocês perceberam que o Luke ele tá a caráter, porque a gente está falando da elite da superdotação. Mas é fato, eu trouxe um personagem até meio caracterizado e vou trazer ao longo dessa fala de hoje algumas críticas que talvez incomodem quem está na posição de superioridade e que talvez gerem um reconhecimento, um acolhimento, uma percepção de quem está na posição de uma inferioridade. Mas nós precisamos sim perceber que existem pessoas e grupos que historicamente estão dominando e pessoas que historicamente estão sendo donadas. E quando a gente tem alguém na posição de inferior crescendo, isso gera um incômodo. Quando a gente tem alguém numa posição que está abaixo do que a sociedade julga um padrão bom, alto ou financeiramente desejado, e ela tem uma ascensão, isso sempre gera um desconforto em quem estava acima e gera uma inveja em quem está abaixo. E a gente precisa mudar essa visão. Eu vou até fazer um parênteses aqui de um videozinho que eu vi no Instagram essa semana. Era até de um brasileiro falando que quando ele estava morando nos Estados Unidos, eu não me lembro agora o nome do cara, mas ele falou que quando ele estava lá, ele morava perto de Las Vegas, então ele ia lá constantemente num carrão, ele se deu muito bem na vida. E todas as vezes que ele parava em algum lugar, as pessoas abordavam com um olhar assim de admiração, de cara, o que você faz? De que você vive? Como que você alcançou quem você é hoje? Numa ideia de projeção. E quando ele está aqui no Brasil, eu não sei se agora ele mora aqui no Brasil, não me lembro quem foi, né? Nesses videozinhos que vai passando aí rápidos no feed. E ele falou que quando está aqui no Brasil, o olhar é de inveja, é de inferiorização, de crítica, sempre de desvalorização. Não é de incentivo e de reconhecimento. E a gente tem isso muito nítido dentro das altas habilidades. Eu passei por isso profissionalmente quando eu comecei a atuar na área, percebo isso nesse meio familiar e a gente percebe isso nas dinâmicas, sejam elas acadêmicas, sejam elas sociais ou sejam elas relacionadas ao mercado de trabalho. Todas as vezes que alguém mais elitizado vê um pobre periférico dentro de uma minoria, que a gente sabe que é maioria em quantitativo social, sendo identificado como superdotado, isso acaba gerando um desconforto. Como é que o filho da minha empregada é superdotado e o meu filho não é? Tem acesso às melhores escolas, às melhores oportunidades, às viagens internacionais, e aí eu vou até abrir um parênteses, tem acesso a mais informação, mas não necessariamente está formando mais conhecimento. Eu não sei se vocês sabem, mas informação e conhecimento estão atrelados, mas são coisas diferentes. Então a gente tem, às vezes, dentro da superdotação, nesse funcionamento neuroatípico, um jovem com pouca informação, mas aquela informação naturalmente vira grande conhecimento e vai utilizar isso na prática no dia a dia. É onde a gente vê aquele jogo de cintura para resolver os pequenos problemas e os grandes problemas de uma comunidade mais carente. Só que
Vou aproveitar até essa fala aí da Patrícia nos comentários. Acontece muito dentro da atuação profissional. E eu vou falar disso também. Hoje a live vai ser de cutucadas. E se você achar isso interessante, esse tema interessante, depois compartilha. Se você achar que isso pode causar e cutucar, é legal para a pessoa refletir. Se você acha que isso pode estimular e incentivar quem se vê em posição de inferioridade, a gente não tem que se tratar abaixo nem a menos, não. Tá? Mas eu queria puxar um gancho agora para um especialista, um cara que eu me amarro, idolatro, bato palma e falo de peito aberto. Sou Renzulete, um cara chamado Joseph Renzulli. Ele é um psicólogo americano, ele é um psicólogo escolar. Ele trouxe uma nova teoria de identificação na área das altas habilidades e de maneira assim muito... Eu gosto de falar isso, sempre vou falar. Quando vocês ouvirem isso, lembrem de mim. Precisamos de pessoas que chutam portas. Às vezes a porta precisa ser arrombada para a gente conseguir acessar determinados ambientes. Porque só bater e pedir para entrar não rola. Quem já está ali dentro na posição de conforto fica com receio de perder a cadeira. A gente vê isso acontecendo dentro da academia, a gente vê isso acontecendo dentro das empresas e dentro desse contexto de superioridade do patriarcado, isso se mantém em quem está acima. Eles não querem perder esse local. E aí Renzulli, ele bateu de frente com todo um contexto social americano de identificação de altas habilidades bem elitizado. A gente tem os modelos psicométricos, infelizmente, como um parâmetro de identificação ainda muito elitizado. Para poder fazer uma avaliação psicométrica, ou você vai entrar em avaliações menos específicas e especializadas, quando a gente tem, às vezes, dentro de formações universitárias, alguns... Eu esqueci como é que chama. Tipo, quando muita gente se junta, se alguém lembrar aí, coloca aí nos comentários para mim. Mutirão, lembrei, obrigado. Foi o pensamento de alguém aí que chegou aqui até mim. Quando a gente tem dentro de formações, dentro de universidades, mutirão, para que aqueles jovens universitários aprendam a aplicar testes, então a gente tem essas baterias, mas que elas acabam sendo mais superficiais e mais gerais. E para quem já está dentro da área de altas habilidades, sabe que quanto mais específico e individualizado, mais proveitoso vai ser essa avaliação. Só que para você fazer essa avaliação com um bom profissional, que tem bom conhecimento sobre altas habilidades, que vai tratar bem o teu jovem, a tua jovem, tua criança, o teu adolescente ou até mesmo o adulto, é muito caro. É muito inacessível para a grande maioria da população. Com isso, Renzulli, ele resolveu bater de frente com todo esse contexto social de elitização das altas habilidades nos Estados Unidos e ele falou, gente, não tem sentido, a gente está perdendo tantos talentos em periferia que eu preciso fazer algo com relação a isso. E aí eu até abro um parênteses, a gente vê nessa questão social um grande indicativo nas altas habilidades, já que um comportamento muito comum em superdotados é essa preocupação com o social, com o coletivo, com os outros. Não estou aqui falando que ele é superdotado, não, eu acho que é, mas essa é uma avaliação pessoal minha. Ele decidiu fazer um modelo de avaliação baseado em observações pedagógicas. Então, ele fez uma série de estudos, também com embasamento estatístico, também com embasamento científico, porque precisa de toda essa avaliação, de todo esse rigor para levantamento de dados e para criação de uma nova teoria. Mas, em resumo, o que o cara fez? Ele fez uma bateria de análises de características de comportamentos e manifestações dentro de ambiente escolar, que é onde ele diz que fica mais fácil a gente perceber essa manifestação do dia a dia do que em uma avaliação psicométrica dentro de um espaço preparado e voltado para isso, onde muitas vezes o jovem ele se sente pressionado, como se fosse numa prova que ele precisa tirar um bom resultado, tem a tensão, tem a emoção, tem várias questões emocionais que podem influenciar nesse desempenho, e todo jovem que já passou por uma prova sabe como como mexe emocionalmente, saber que está sendo avaliado, que vai receber uma nota, que vai receber um rótulo e que aquilo ali pode ser um divisor de águas. Então, Renzulli, ele traz uma bateria de observações
para o ambiente pedagógico, para o ambiente escolar, para a manifestação no dia a dia. E principalmente, ele faz uma categorização de 2 perfis de superdotação. O primeiro deles é o perfil acadêmico, que é aquele que está bem delimitado dentro das avaliações psicométricas, é aquele que tem uma boa percepção, uma boa compreensão e um bom desempenho na área lógico-matemática, linguística, nas áreas dentro da escola, uma boa memória, boas funções executivas. Tem até um bom perfil repetidor, que para a escola isso é maravilhoso, consegue interiorizar bem as informações e repetir bem as informações, faz conexões entre elas, naturalmente traz questões criativas e significativas, mas essencialmente tem um bom perfil de repetição, memorização e repetição. Para quem está dentro de um conceito formal de escolarização, que adora isso, é fácil, é bem percebido. Mas Renzulli traz um perfil que para a escola é historicamente conflituoso, é historicamente impactante, é historicamente excludente, que ele chama de produtivo criativo. É aquele que está muito mais interessado em colocar a mão na massa, em fazer diferente, em questionar, em romper, em iniciar, em terminar, em participar. E ele falou, estamos perdendo talentos. Primeiro porque não tem acesso às avaliações formais que historicamente são utilizadas. Segundo, que muitas das vezes não vão se encaixar nessa lista de características que é desejada de um perfil acadêmico. Com isso, quando a gente tem uma galera que é mais elitizada, que está mais voltada para a área acadêmica e continua achando que matemática é mais importante do que artes, não gosta de Renzulli. E eu sei que tem gente que vai ver, ouvir isso aqui e vai falar, que cara ridículo, tá me criticando. Não estou te criticando. Estou tentando abrir a tua cabeça para mostrar que todas as áreas são importantes e relevantes para o desenvolvimento humano. O que eu preciso fazer é identificar quais são as minhas áreas e entender que dentro dessas minhas características eu posso me potencializar e me destacar nelas. Se é na área lógico-matemática, excelente! Eu vou ser um excelente lógico-matemático e vou contribuir com a sociedade com essas minhas habilidades, características e potencialidades. Se é na área artística, excelente! Eu vou contribuir com a sociedade com as minhas habilidades, potencialidades nessa área artística, social, liderança, religiosa, cultural. A gente tem que parar de fazer essas comparações entre coisas que não são comparáveis. Temos o mesmo grau de importância e relevância. E é onde eu gosto também de Gardner, quando ele coloca as inteligências múltiplas no mesmo padrão, no mesmo nível. E ele coloca que ali a diferença são as manifestações em intensidades e em combinações diferentes. Mas a sociedade, ela valoriza mais umas do que outras. Por quê? Pautada em uma sociedade capitalista, o que dá mais dinheiro? Pensa. Qual é a chance de eu ter maior reconhecimento social? A gente ganha dinheiro na área esportiva, a gente ganha dinheiro na área artística, mas é muito restrito a poucos e a alguns perfis que acabam sendo por sorte ou por produção de um perfil, por um marketing social que vai vender, que vai dar lucro para a empresa e, naturalmente, aquela pessoa acaba também se tornando famosa. Mas dentro de um âmbito do povão, da grande maioria, é mais fácil alcançar uma ascensão financeira se eu estiver na área acadêmica. É fato. O que eu quero falar aqui com vocês antes de eu passar para o próximo ponto? Eu gosto muito de Renzulli porque ele fez uma teoria acolhedora para quem estava sendo excluído. Ele fez questão de criar uma teoria e que está aberta para qualquer um acrescentar, mudar, confrontar, questionar, pautada e preocupada em vários outros fatores além dos acadêmicos, além dos financeiros, além do capital. Ele traz a questão emocional, ele traz a questão ambiental, ele traz a questão social, familiar, e de como essas habilidades precisam ser identificadas, desenvolvidas para um ganho social.
Se a pessoa estiver bem, feliz, plena, realizada, ela vai contribuir muito mais do que se ela estiver fazendo por fazer. E, gente, pensa no seguinte, quando você vai fazer uma coisa por prazer, ou quando você vai fazer uma coisa pensando em agradar, a tendência é que você se dedique para fazer melhor do que se você estiver fazendo por fazer. Pensa no tanto de serviço porqueira que você já fez, porque você tinha que só terminar. Só que entregar. Nossa sociedade ela foi pautada na mediocridade, infelizmente. Por que mediocridade? As escolas elas estão muito mais voltadas para quem tem capacidade de passar e se encaixar naquele perfil do que quem tem possibilidades de voar muito mais alto do que aquilo ali que a escola traz. Ou voar voos diferentes do que a escola valoriza e reconhece. Então, ser medíocre para a sociedade é bom, porque se você é medíocre, você vai ter que aceitar tudo que a sociedade impõe para você. Agora, se você é a excelência em pessoa, você vai escolher onde você quer trabalhar. Você vai escolher quanto você quer ganhar. Você não vai aceitar a desvalorização que a sociedade tenta empurrar em cima de você. E se a gente conseguir mostrar o quanto todo jovem, classe A, B, C, D, E, F, G, H, vai poder se tornar excelente na sua área de habilidade, de interesse, de potencialidade, isso é perigoso para quem domina. Lembra? Comecinho, estava falando sobre o patriarcado. Quem está dominando quer manter a dominação, a dominância, o poder. Então, se eu empodero quem está abaixo, eu corro o risco de não ter controle sobre aquela pessoa. Dentro das altas habilidades, temos sim uma elitização. Temos sim uma inferiorização, uma desvalorização das habilidades que se manifestam em periferias, das potencialidades que se manifestam em minorias, que, repito, socialmente não são minoria. No reconhecimento são, mas não no quantitativo social. Então precisamos romper, e aí eu vou pegar o exemplo que eu falei de Renzulli, e para romper muitas vezes, a gente não vai poder só bater na porta e pedir para que deixem a gente entrar. A gente vai ter que chutar portas. Literalmente invadir o espaço, ocupar o espaço. E dentro das altas habilidades, a gente tem toda essa elitização acadêmica, capitalista, social, que a gente precisa romper. A gente precisa ampliar. Felizmente, e aí eu vou falar felizmente, existem outras pessoas, além de mim, da Lívia, da Patrícia, que está aqui, outros profissionais da área das altas habilidades que estão preocupados em compartilhar o conhecimento, em dar poder a quem pode e quer ter poder, para que alcance seu espaço na sociedade. Mas vou falar aqui agora de mim. Quem sobe, gera desconforto em quem estava em cima. E aí você tem duas opções: abaixar a cabeça e se recolher à insignificância que alguém falou que você deve ter, ou se fortalecer, aumentar a sua voz e buscar o seu espaço. E a gente está aqui hoje, no Vida SD, e eu não posso deixar de falar, muito preocupado e aberto a quem está também em periferias. Inclusive, eu vou até falar, todos os nossos primeiros atendimentos foram sempre gratuitos. Aí a gente percebeu, tem gente que tem condição financeira, que pode pagar e que quer pagar, vamos receber também. E aí, hoje, cadê? Que dia é hoje? Hoje é dia 8? Dia 8 de abril de 2022, eu vou deixar um recado, porque se você vê isso muito depois, mas vou deixar registrado, nós temos dentro dos atendimentos do Vida ESD, atendimentos sociais, totalmente gratuitos, parcialmente gratuitos e também totalmente integrais.
Se você tem condição de pagar, pague, para você também oportunizar aqueles que não têm a ter o espaço. E aí, como eu estava falando, dia 8 de abril aqui, nós estamos disponibilizando 2 vagas de cunho social total, integral e vitalício. Vitalício, vou fazer aqui um parênteses. Enquanto a pessoa perceber que está sendo importante e significativo para ela, no Germinação. Procura a gente no direct fazendo indicação de pessoas que você saiba que tenham indicativos de altas habilidades e superdotação e que talvez não vão ter a oportunidade de passar por algum atendimento para conversar com a gente, tá? Para esses atendimentos, e eu vou repetir, são mais 2, porque a gente já tem. Mas esses 2, a gente vai ter uma entrevista, vai ter uma conversa, tem alguns requisitos que a gente deseja que essas pessoas atendam, porque infelizmente a gente tem aqui dentro do Brasil uma ideia de tirar proveito. E existem várias pessoas que não precisam, mas quando a gente fala que é de graça, eu quero, não sabe nem o que é. Mas está escrito, é de graça, entra na fila. O que a gente está oferecendo é para pessoas que realmente precisem de um ambiente de acolhimento, de um ambiente de desenvolvimento, de um ambiente com pares para reconhecimento, auto-reconhecimento, autovalorização de suas habilidades, potencialidades. Tá bom? Então, já abri esse parênteses aí. Procura a gente no direct, faça a indicação de pessoas que você saiba que tenham a necessidade de um atendimento e converse com a gente. Pegando uma fala aí nos comentários da Patrícia e que depois a Lívia corroborou aí embaixo, a gente tem dentro dessa área de identificação e de atendimento de altas habilidades essa elitização, sim, no qual algumas pessoas ou várias pessoas, talvez a maioria das pessoas, ainda perpetuem a ideia de que essa identificação ela tem que ser exclusivamente feita por psicólogos. Testes de QI são de aplicação específicas de psicólogos, que é um tipo de avaliação e que hoje já é unanimidade, inclusive entre os psicólogos. Não pode, não deve e não é a única estratégia de avaliação. Repito, não pode, não deve e não é. Se você estiver passando por algum psicólogo ou neuropsicólogo, ou seja lá o que for, que falar que só o teste de QI é suficiente, fuja. Fuja, sério. E pode falar, foi o professor Chico do perfil vida.sd que falou isso. Vai lá perguntar para ele por quê. Já sabemos que só os testes de QI são insuficientes. Seres humanos, pessoas, são seres biopsicossociais que vão além de uma simples avaliação. E eu vou falar simples avaliação não desvalorizando, não desmerecendo e não inferiorizando. É importantíssimo, mas não é essencial. A gente tem hoje vários outros mecanismos de avaliação, de observação, de confecção de relatórios, de propostas educacionais individualizadas para intervenção junto à escola, junto à família. Propostas maravilhosas, feitas por profissionais da educação. Até porque, como a Patrícia colocou aí, deixa eu beber uma água. Até porque, como a Patrícia bem colocou aí, nós temos profissionais e profissionais, naturalmente profissionais bons e profissionais ruins. Então eu posso ter um profissional habilitado para aplicar um teste, mas que aplica de uma maneira padronizada e não levando em conta as individualidades, as particularidades. E principalmente um ponto que hoje quem está dentro das altas habilidades no atendimento sabe que é essencial: gerar uma conexão de confiança. Gerar uma conexão de confiança. No qual, quando eu já vou fazer um processo avaliativo, que eu determino que eu vou fazer isso em 5 encontros, em 7 encontros, em 10 encontros, eu estou fazendo o mesmo processo avaliativo para todos. E todos são diferentes. Eu tenho coisas que funcionam para vários, mas eu não posso fazer a mesma coisa para todos.
Aí nos comentários tem um ponto que eu não posso deixar de falar, porque às vezes você perdeu aí e não leu, ou você está chegando depois e está assistindo esse vídeo não ao vivo, então não vai ler os comentários. Não se pode exigir laudo de identificação para o encaminhamento ou para o atendimento educacional especializado. Nem muito menos testes de QI. Não pode. Legislação. Nota 4 do MEC. Isso está claro. Pode sim ser pedido, mas não exigido. Esse não pode ser um requisito de exclusão ou de impedimento de entrada no AEE, de confecção de um PEI, de uma adaptação curricular. Não pode. O que muitas escolas fazem? O que muitos ambientes fazem? Eles não querem ter o trabalho. Então, se já vem com o trabalho de fora para dentro, alguém já fez a avaliação, alguém já fez a identificação, alguém já fez a estruturação do que deve ser feito, como deve ser feito, beleza, a gente pega e vê se dá para aplicar, tá? Mas o PEI, inclusive, todo esse processo, ele tem que ser minuciosamente bem pensado e abordado, pensando-se nas particularidades e individualidades de cada jovem, tá bom? Deixa eu ver aqui, que ponto mais que eu coloquei que eu não posso deixar de falar. Deixa eu ver a hora, gente. Eita, meu horário está encerrando. Por que eu digo que meu horário está encerrando? Para quem já está acompanhando a gente toda sexta-feira, a proposta dessas lives é de ser um papo curto, em média de 45 minutos, então ele é até 8h30, então já vou fazer a conclusão aqui, e a gente vai voltando nesses temas ou nesses tópicos em outros momentos, para não ficar cansativo, tá? E gerar aquele gostinho de quero mais. Sexta que vem eu tô aqui de novo para ver o que esse cara vai falar. Então, o que eu queria concluir no dia de hoje? Precisamos pensar, sim, que há uma elitização. Precisamos, sim, romper com essa elitização. E precisamos, sim, pensar em mecanismos de acesso a quem não tem acesso às políticas públicas de identificação ou de desenvolvimento de habilidades e potencialidades que ainda é muito restrito, é muito exclusivo. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, que é onde eu moro, resido e atuo presencialmente no atendimento na sala de recursos de altas habilidades da Secretaria de Estado de Educação, a gente tem uma limitação espacial, uma limitação no quantitativo de atendimentos que é insignificante comparado a todo o público estudantil que poderia, que deveria ser atendido nos polos de altas habilidades. Eu e outros colegas vivenciamos e temos essa plena certeza de que é uma representação ínfima, ridícula, quase que irrisória. É significativa, sim, na vida de quem está ali no atendimento, mas no âmbito coletivo é pouco, precisamos de mais. Então precisamos de políticas públicas que consigam dar visibilidade de identificação e não só de identificação, de atendimento, de desenvolvimento dessas potencialidades, porque não adianta de nada a gente fazer um mutirão de identificação e depois colocar largado. E é o que muita gente tem passado aí. Altas habilidades enquanto nicho de mercado, que eu faço uma avaliação, te entrego um pedaço de papel com algumas várias páginas, com vários pedaços copiados de descrição de comportamentos padronizados, no qual não vão te dar uma orientação do que fazer com teu filho e com tua filha. E a gente recebe vários pais. E agora? O que eu faço? E agora? Como desenvolver? Como potencializar? Como trabalhar isso na escola? Como desenvolver isso em casa? Então, muito mais importante do que só identificar. Identificar é o primeiro. E o primeiro passo é o mais importante porque é o início de uma caminhada, mas não é o único. Como permitir, então, essa potencialização dessa caminhada? Porque, gente, superdotação é a caminhada da vida. Porque é uma característica da pessoa que vai acompanhar ela para o resto da vida. E ninguém fica parado. É uma caminhada. Pensa nisso. Tá? Então, temos dentro dos nossos atendimentos acompanhamento e orientação para a família. Temos o grupo Família, que acontece aos sábados. Dá uma olhada nas postagens aí para você ver como é que funciona esse grupo, esse acolhimento, esse momento de conversa, de troca afetuosa. A gente tem um exclusivo para os pais dos jovens que a gente atende,
tá? E a gente tem um aberto a toda a comunidade que queira participar com uma contribuição simbólica. Essa contribuição ela é toda direcionada para os nossos atendimentos sociais, beleza? Não visa lucro. Nós temos o Germinação, que é um grupo de atendimento de jovens com comportamentos de altas habilidades de superdotação e interesses acima da média. Porque um monte de gente que não passou pelo processo de identificação se percebe mais curioso, mais questionador, mais inquisitivo, mais é até diferenciado dos demais, mas não se julga superdotado ou superdotada, então acha que não é para ele ou para ela. É sim, Germinação é um trabalho em grupo excelente para pertencimento, acolhimento e desenvolvimento de várias habilidades coletivas e também individuais. A gente tem também a mentoria, que é um acompanhamento individualizado, para trabalhar o autoconhecimento, a autopotencialização, a autoaceitação dentro das suas potencialidades. A gente tem um bate-papo com os especialistas, que já é específico para pais e mães, avós e vós, tios e tias, que queiram entender um pouquinho mais do universo que vive em casa. Seu filho, sua filha, seu neto ou sua neta. Não é sobre altas habilidades, não é uma parte conceitual, é uma parte específica nessa troca de experiências, de vivências dentro da temática e da teoria, para poder te ajudar no norteio das tuas necessidades dentro de casa. Tá? Para qualquer uma dessas coisas, procura a gente no direct, manda uma mensagem pelo WhatsApp, vai ser um prazer atender vocês. E sim, Nanda, atendemos adulto dentro do trabalho de mentoria. Tá? A gente não tem ainda, tá a sementinha e pode ser que germine logo em breve Germinação para adultos. Tá? Se tiver interesse depois aí, manda uma mensagem pra gente lá, um grupo de adultos e jovens adultos com indicativos ou com identificação na área de altas habilidades. Vai ser riquíssimo, tá? Então, eu acho que todo mundo vai ganhar muito com isso. Agradeço a todos e todas que estiveram aqui. Para quem acabou de chegar, a gente está encerrando. Assista, porque eu acho que essa valeu muito a pena. Pô, não vou falar só essa, eu vou falar aqui todas. Mas terminando aqui, a gente vai fazer a postagem dessa live. Se você achar que isso é interessante, importante ou significativo para outras pessoas, compartilhe. Para quem estava aqui ao vivo, gente, ajuda no engajamento. Vai lá, comenta, fala o que você achou. Para as pessoas que vão chegando depois terem uma ideia do que teve aqui, ajuda a gente nesses algoritmos do Instagram, curte, comenta, compartilha, salva, manda o aviãozinho para a galera, porque a gente precisa que isso chegue para mais pessoas. E repito, não estamos fazendo isso como marketing pessoal. Vamos sim ganhar dinheiro com o nosso trabalho, de quem pode pagar, mas a gente quer levar a informação para quem não teve acesso, não tem acesso e precisa dela, tá bom? Agradeço, gente. Boa noite para vocês. Fiquem bem. Bom descanso para quem for descansar. Para quem ainda vai ralar como a gente, ó, vamos, que a sexta-feira ainda é longa. Sábado é dia de atendimento e a vida segue. Fiquem bem. Boa noite, gente.